E aí, Chinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. Hoje nós vamos para o quadro Que Eu Responde e eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Mas antes de tudo, eu tenho uma dica e tenho um aviso para dar para vocês. Primeiro vamos pro aviso. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim, é só ir lá quarta-feira no meu Instagram, porque todo dia de quarta-feira tem caixinha de pergunta. E aí você deixa sua perguntinha lá. E também, uma dica pode assistir no 1,5, que vai ficar um negócio mais acelerado para você. E sem mais delongas, vamos lá para as perguntas que vocês me fizeram. A primeira que eu selecionei foi: como você começou a ter disciplina e quais os benefícios de vivê-la? Gente, o que vocês não sabem é que nem sempre eu fui uma pessoa bem disciplinada. Eu tive uma fase da minha vida que eu era só a misericórdia. Por exemplo, eu não tinha disciplina de organização, eu não tinha disciplina com horários. Então, eu acredito que começou assim a despertar na minha vida lá para os meus 15 anos. Que eu comecei, e não foi uma disciplina logo espiritual, foi mais assim, física com algumas coisas, sabe? Rotinas, arrumação da casa, arrumação das minhas coisas pessoais. E aí veio para o entendimento também da palavra de Deus. Então, eu comecei a disciplinar, por exemplo, o meu guarda-roupa, porque era triste, eu abria assim aí caía tudo. Comecei a disciplinar a questão de fazer atividade física, comecei a disciplinar uma rotina também de alimentação. E os benefícios com relação a isso são inúmeros, porque uma pessoa disciplinada é uma pessoa muito comprometida com ela mesma. E quando você é comprometida com você mesmo, você se torna uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, as pessoas que estão ao seu redor também vão usufruir dessa melhoria que se tornou você. A produção vai colocar tipo assim, A gente aí já pode entrar para a disciplina com Deus, né? Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu acho que foi 18, 19 anos, eu comecei a ler o livro de Provérbios. E eu não li o livro de Provérbios para ter um entendimento sobre mim, sobre a minha vida ética, moral, né, e tal. Eu lia para, tipo assim, ficar meio que apontando os versículos para os outros. Só que quando eu comecei essa leitura, o que mexeu comigo foi muito profundo, porque eu fui muito confrontada. E Provérbios é um livro que é cheio. Toda hora ele fala sobre ser uma pessoa disciplinada, sobre a pessoa que ama a disciplina, ela adquire conhecimento, ela expande o entendimento dela. Sobre uma pessoa sábia, a pessoa sábia, ela ama a disciplina, ela ama a instrução, que o sábio, ele gosta de ser corrigido. E eu falava assim, Deus, eu não quero ser chamada de tola e abestada. Eu quero ser a pessoa sábia. Então, a partir do momento que eu comecei a ler o livro de Provérbios, a disciplina espiritual começou a despertar, a ser despertada na minha vida. E com o tempo eu fui entendendo também que as disciplinas espirituais, na verdade, são a base para nós termos as outras disciplinas. Embora eu tenha meio que começado contrário, veio aí o entendimento da palavra de Deus, e com o entendimento da palavra de Deus, as coisas foram alinhadas, beleza? Acredito que eu respondi essa pergunta. Os benefícios, né? Eu respondi, produção, dos benefícios? Né? O segundo foi: por que é tão difícil ter disciplina? Eita, essa aqui pra mim é forte. Eu li um livro chamado Disciplinas Espirituais. Eu estou relendo novamente, né? Até porque na indicação do livro diz que você tem que ler 3 vezes. E é com um período espaçado de um mês. Ou seja, eu li, aí espero um mês, leio de novo, depois espero um mês e leio novamente. E aí esse livro fala que a maioria das pessoas tem dificuldade de ter disciplina porque elas não entendem o porquê de viver a disciplina. E muitas vezes elas não entendem que para que você seja aquilo que você sonha em ser, você vai precisar fazer coisas que você não gostaria de fazer. E talvez a maior dificuldade das pessoas de enxergar a disciplina, de viver a disciplina, é exatamente porque o resultado dela não é imediato, né? E infelizmente a gente vive na questão de que tudo é muito rápido. A gente quer resposta rápida, quer ser atendido rápido. A gente fica incomodado com a pessoa que a gente fala no WhatsApp e em 1 minuto ela não nos responde.
Então, às vezes as pessoas até entendem que existem os benefícios da disciplina e elas querem desfrutar de tudo isso, mas elas querem que seja de forma muito rápida e não vive o processo, né? É aquela historinha. Vai de forma muito intensa e esquece que mais importante que a intensidade é a constância. É você fazer todos os dias a mesma coisa do que você fazer de uma vez, né? Quantas pessoas, por exemplo, vai um mês dedicado na academia, aí com a primeira oportunidade, escorrega e cai. Então eu acredito que a maior dificuldade das pessoas não terem a disciplina é exatamente isso, não enxergar o benefício lá na frente. Tipo, tem uma história que eu acho que é interessante logo no começo do livro, que ele fala sobre o Kevin. O Kevin, ele tocava o instrumento violão. Só que ele ia para as aulas, assim, sabe, de forma aleatória, tocava sem vontade, sem gosto, só fazia por fazer. E aí, teve um certo momento que o Kevin, ele teve tipo um sonho. Um anjo apareceu para ele e ele foi levado para um lugar. Nesse lugar, ele via um homem tocando de forma muito maravilhosa, exímia, o instrumento violão. Quando ele viu, ele ficou fascinado, assim, maravilhado com aquilo que ele estava vendo. E aí o anjo olhou para ele e falou: Kevin, esse é você daqui a uns anos. Mas para isso, você precisa se dedicar. E às vezes é exatamente essa questão que a gente não vive a disciplina, de não entender que com os anos, com o processo, com o amadurecimento de vivê-la constantemente, lá na frente a gente vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa exímia, uma pessoa mais maravilhosa. Então, eu deixo até a dica aqui. Não fique focado no hoje ser uma pessoa disciplinada, mas primeiro busque enxergar o porquê que você quer viver essa disciplina. Não para agora, mas porque você vai ficar desfrutando dos benefícios dela lá na frente. Aí eu tô falando tão bonito, tá achando não, produção? Sim. Né? Tento ter uma disciplina de ler constante a Bíblia, mas não consigo. Como fazer e o que me orienta? A leitura bíblica também é uma disciplina espiritual. Nós temos várias disciplinas espirituais, né? Temos da meditação, temos da leitura, temos da oração. E, gente, acho que eu não consigo lembrar de todas agora, mas são mais ou menos, tem livros que vão dizer que são 9, tem livros que vão dizer que são 12, depende do autor também, mas assim, eu acredito que 9 são mais importantes. E a da leitura da palavra, ela é extremamente importante. Até porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso farol. É o que nos guia, né? Nós precisamos disso aqui, isso é o nosso pão diário. Nós precisamos todo dia sermos alimentados por essas palavras do Senhor. Assim como a gente come a comida que fortalece o nosso corpo, a gente tem que comer a palavra de Deus que fortalece o nosso espírito. Inclusive, tu dá isso no método Eva. Minha produção, meu marido lida, falando que eu falo isso no método Eva. Se você quiser saber, vai lá depois. E aí, gente, essa questão da disciplina, de tentar ter uma constância na disciplina, o que você não sabe, por exemplo, é que nós, a maioria das vezes, começamos errado. Uma vez eu lembro que quando eu comecei a ser despertada para entender melhor sobre os processos da nossa vida com Deus, de tipo assim, de ir para um TSD com mais coerência, com mais aproveitamento da qualidade do nosso tempo ali com Ele, eu lembro que uma das coisas que me chocou quando eu descobri foi que exatamente a leitura da palavra de Deus, ela vem antes do nosso momento de oração. E talvez, às vezes, a gente tenha essa dificuldade de ter constância na leitura, porque também a gente se preocupa muito em orar, e quando vai para ler, a gente lê de forma rápida, tipo como se fosse bater um ponto. Eu lembro que teve uma fase da minha vida em que eu fazia assim, não li a Bíblia hoje, peraí, Senhor. Aí eu abria, lia um versículo e dizia, tá ótimo, já li a Bíblia hoje. E isso, gente, nunca vai ter não vai ter efeito. A realidade é essa, porque você vai esquecer. No outro dia, se me perguntasse o que foi que eu li, eu nem ia lembrar. E eu quero deixar aqui, na verdade, que ela até me pediu, né? O que eu oriento ela
para fazer para ter disciplina na leitura da palavra de Deus. E eu vou deixar aqui algumas diquinhas para você. A primeira é: remova as distrações. Escolha um momento em que você possa estar mais concentrada. Tipo, que as pessoas da sua casa não vão estar falando tanto. Ou que seja um horário, por exemplo, às vezes de trabalho, que você pode, na hora do almoço, você pode sair de perto dos seus amigos e tal. Tira ali 15 minutos para ficar ali sozinho com Deus e ler a palavra naquele momento. Quando eu estudava em tempo integral, eu sempre fazia isso. No horário do almoço, né, que era o horário mais longo, eu tinha ali um momento de leitura da palavra, porque para mim era muito importante. É importante isso. Então, remova as distrações. Remova, por exemplo, coloca o seu celular no modo avião ou no modo não perturbar. Tira as notificações, tira tudo que vai te distrair, sabe, naquele momento. A segunda dica é: escolha ler em silêncio ou apenas com um fundo musical. Porque você já parou para pensar que às vezes nós cristãos parece que só sabemos ter um momento com Deus de leitura ou oração se tiver um louvor. Aí na maioria das vezes o que a gente faz? Louva e nem ora e nem lê a Bíblia. Porque a gente fica muito mais concentrado no louvor do que nós realmente pretendíamos fazer. Eu e o meu marido que está ali na produção, a gente gosta muito de colocar o fundo musical Oceans do Hillsong. É muito bom, gente. E sem brincadeira. É 1 hora, né? Bem mais ou menos? É mais de 1 hora. É 1 hora e alguns minutinhos. E a gente tem a disciplina também de não só a leitura bíblica, mas outras leituras agregadas a esse momento. E quando a gente menos espera, já passou ali 1 hora de nós termos só aquele momento assim de leitura, de meditação, porque com a leitura vem também a meditação. Será inevitável, porque você vai ter uma leitura mais direcionada. E também a terceira dica é: não ore antes de ler a palavra de Deus. Como assim? Geralmente a gente começa fazendo o quê? Senhor, Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. E já vai falando com Deus e já leva vários tempos ali. E eu aprendi que muitas vezes as nossas orações elas não são direcionadas porque não são pautadas na palavra. E orações não direcionadas podem ser não alcançadas, entende? Muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque elas não estão baseadas na palavra de Deus. E quando a gente primeiro lê a Bíblia, nós temos a oportunidade de orar a palavra, de orar exatamente aquilo que a gente leu. Vou dar um exemplo de hoje, que hoje nós tivemos um culto de intercessão pela nossa nação. E hoje, uma das minhas leituras devocionais foi o livro de Provérbios, no capítulo 28. No capítulo 28, nós temos ali alguns versículos que falam sobre o príncipe governar a nação, sobre uma nação forte, sobre uma nação enfraquecida. E ali, naquele momento que eu estava lendo ali a palavra de Deus, eu pude orar pela minha nação brasileira de acordo com aquilo que eu estava lendo. E a oração, ela fica mais rica, mais direcionada. Você cresce, literalmente, você cresce espiritualmente quando você primeiro ora a palavra de Deus. Você vai ver que as suas orações vão deixar de ser rasas e genéricas. E elas vão ser bem mais específicas, sabe, aquelas orações robustas, em que até mesmo você se assusta: nossa Deus, eu orei isso? E é verdade, mas não é por causa da gente, é porque a palavra de Deus, ela é rica. E quando você tem acesso à riqueza, você se torna essa pessoa rica, entende? Então, essa é a minha terceira dica: não ore antes de ler a Bíblia. Pega aquele momento ali de leitura e sabe, abre aqui e fala: Deus, eu quero hoje pedir exatamente por isso, e vai lendo o versículo e agregando a tua oração de acordo com aquilo que tu tá lendo. E outra coisa também que eu acho que eu não anotei aqui, mas eu acho interessante falar. Muitas pessoas, por ainda não terem experiência e nem maturidade, acabam lendo várias coisas aleatórias da palavra de Deus. Hoje lê Mateus, depois está lendo Êxodo e não consegue ter assim uma coesão, nem uma coerência nas leituras que fazem. Então, a minha dica é para você que ainda não tem essa maturidade, né, essa sabedoria de administrar a leitura bíblica, escolhe um livro da Bíblia e fica ali naquele livro um mês, naquela leitura. Eu, por exemplo, recentemente, eu passei
um mês no livro de Malaquias. E Malaquias, gente, só tem 4 capítulos. Para você ter noção, eu passei uma semana lendo só o capítulo 1 de Malaquias. Então eu fazia assim, cada semana eu ficava só em um capítulo. E, gente, quem esteve na C9 ouviu uma pregação que eu elaborei através da meditação da palavra do livro de Malaquias. E às vezes a gente quer ler Salmos, Provérbios, sem ter ainda a administração do pouco. Não dá para você fazer muito se você ainda não consegue fazer no pouco. Até bíblico isso. Então, escolhe ali um capítulo da Bíblia, medita nesse capítulo a semana inteira. Outra coisa também muito importante de ler a Bíblia é você recordar o que você leu, refletir naquilo que você leu. Durante o seu dia, pega um versículo daquela leitura e fica ali refletindo, tentando aplicar, tentando ver o que Deus está falando com você e o que você entendeu sobre aquilo que você leu, porque é extremamente importante nós lembrarmos da palavra de Deus. Não adianta só ler, tem que lembrar. Porque muitas pessoas leem, mas não conseguem aplicá-la no dia a dia. Porque leitura por leitura, gente, é muito fácil. Mas o resultado é a aplicação daquilo que você lê, entende? Então, respondi bem? Sim. Foi muita... Acho que tem que ter um vídeo falando só sobre o cronograma da né? Só o meditação. cronograma da meditação? Os 7, Tipo, os 7 pontos. os 7 pontos. Eu dei só 3, né? Ou foram 4? Deu 3 dicas, né? Bota aí, pede o pessoal pra colocar no comentário. Se você... Olha, minha produção tá me ensinando até a fazer esse negócio. Se você quer saber mais sobre meditação da palavra de Deus, né? Sobre meditação não, sobre a leitura, né? A disciplina da leitura, da constância. 7 passinhos aí pra você aprender. Coloca nos comentários se você deseja, minha filha, tá bom? E vamos lá para outra pergunta também que me fizeram. Qual foi o start da sua vida para realmente ter uma intimidade com Deus? O start da minha vida para ter intimidade com Deus foi não querer ser mais uma pessoa burra, que vivia na mesmice, com um sentimento de fracasso. Porque, gente, é a pior coisa que existe na vida. É você estar na igreja, mas assim, na igreja que eu digo, faz tudo na igreja, tá envolvido em todos os projetos, mas você não se sente preenchido, não se sente completo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo assim, sabe? Fazendo muito, mas vivendo pouco com o Senhor. Fazendo a obra, mas não conhecendo o dono da obra. E o meu start, principalmente, foi quando eu, Ana Keuline, sabia todos os benefícios do perdão, de que perdoar é necessário, de que perdoar é importante, que quem não perdoa faz mal a si mesmo. E embora sabendo tudo isso, eu não conseguia liberar o perdão. Então, o meu start realmente, assim, para realmente viver uma vida de plenitude com Deus, foi quando eu percebi que, embora eu soubesse, eu não estava vivendo. É exatamente o que eu até às vezes falo quando eu palestro. Entre você saber e você absorver, tem uma grande diferença. É exatamente aquela velha historinha. Eu sei que eu sou filha de Deus, mas eu entendi que eu sou filha de Deus, entende? Tem uma grande diferença nisso, porque às vezes a gente fala de uma forma como se fosse clichê e não compreende que os clichês, eles precisam ser mais internalizados, mais absorvidos para que eles se tornem realmente efetivos na nossa vida. Então, a minha vida startou com Deus quando eu entendi que não adianta ir à igreja, orar e fazer tudo errado. Tem até uma música, tu sabia? Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. A pior coisa que tem na nossa vida, gente, é viver a religiosidade e não viver o relacionamento. E são muitas as pessoas que estão fadadas a isso. Então, esse foi o meu start, sabe? Do perdão, do entendimento. Também foi uma grande coisa de não querer... exatamente com aquilo que eu falei da leitura de Provérbios, eu não queria ser aquela pessoa que Provérbios tanto falava. Eu dizia, Deus, não dá. E depois, com o tempo, eu comecei a compreender o que a Bíblia fala também sobre amar a Deus com entendimento. Porque essa parte do entendimento, amar a Deus com entendimento, tá lá no mandamento, tá, gente, né? Jesus falou pra gente viver esse negócio, mas parece que a gente pega as nossas capacidades intelectuais e rasga. E eu acredito muito que Deus se orgulha
quando a gente usa a nossa inteligência para a glória dele. Afinal de contas, tudo vem dele e tudo tem que voltar para ele. Respondido? Gostou? Show. Você já teve dificuldade para ser uma pessoa íntima de Deus? Sim, já tive. Eu me converti aos 11 anos de idade. Muito nova, né, gente? Mas eu ainda tenho cara de nova. Eu concordo com isso. 18 anos. Eu me converti com 11 anos de idade, mas eu sempre fui uma pessoa de fácil relacionamento no sentido de quebrantamento, sabe? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu lembro muito dessa fase porque foi uma fase bem desafiadora para a minha pessoa. Porque eu estudava em tempo integral, tinha as coisas da igreja e eu me dedicava legal, dormia às vezes 3 horas por dia, porque eu queria honrar tanto a escola quanto a igreja. E eu sempre fui uma pessoa extremamente bitolada com relação aos estudos. E então, eu lembro que chegava, colocava louvores e chorava. Às vezes não era todo dia, não tinha constância, mas tinha entrega rápida, é fácil para mim. É tanto que no Eva eu até falei sobre essas questões, né? Meu lado misericordioso, meu lado profeta. O misericordioso, ele é fácil de entrar na presença de Deus, e o meu lado profético, que também tem essa sensibilidade. Mas eu não tinha constância porque eu não tinha disciplina. Então era muito volátil. Tinha vezes que eu tava me sentindo espiritual, mas tinha vezes também que eu não tava me sentindo só a carne. Eu tava me sentindo só a carne. Então sim, eu já tive dificuldade de ser uma pessoa íntima de Deus. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, quando eu compreendi o peso e a importância disso, minha filha, o mundo mudou, a vida girou, eu saí do 0 por 180, porque é aquilo que eu falei no videozinho que tem até aí no canal, o vídeo sobre intimidade com Deus, que é a prioridade. Muitas coisas, né, são necessárias, mas a intimidade com Deus, ela é a nossa prioridade. As outras coisas podem ser feitas, mas a vida com Deus, ela tem que ser priorizada. Tem que estar em primeiro lugar, o Senhor tem que realmente estar na nossa vida como aquele que tem o trono do nosso coração, beleza? Teve uma que perguntou, Deus na vida a dois, qual a importância disso? Minha filha, é tudo. Deus na vida a dois, qual a importância? Gente, se não for Deus, não adianta. Preste muita atenção. Quando você honra a Deus, você vai honrar as pessoas ao seu redor. É inevitável, mas não vai ser só o seu marido. Vai ser o seu pai, a sua mãe, a sua professora, o seu amigo, o seu irmão. Vai ser todo mundo. Porque uma vida com Deus é uma vida de benefícios. Deus sempre vai agregar na nossa vida. Deus vai tirar muito da nossa humanidade e colocar no nosso coração a cidadania celestial. Porque, gente, é fato que a nossa humanidade tem dia que ela grita. Ela se manifesta de uma forma que eu nem sei explicar. Mas quando a gente tem o Senhor, a gente aprende a exercer o domínio próprio, controlar as emoções, né? Ser uma pessoa de autocontrole, polida, plena, maravilhosa. Então, não vai ser só o marido que vai beneficiar, vai ser todo mundo que vai estar ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, tudo vai ser beneficiado. Deus é importante em tudo e em todas as áreas da nossa vida, beleza? E eu acho que agora foi, bem. Agora foi! E eu espero que vocês tenham aí gostado, tenham aprendido, porque aqui a gente pode responder de forma um pouco mais abrangente, né? No mais, lembra de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.